Bem, boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer já, em primeiro lugar, a disponibilidade, a presença da Adriana Andrade. A Adriana foi minha paciente e hoje é uma grande amiga. E essa live, ela tem como principal objetivo trazer para vocês, né, que estão aqui hoje, a importância do cuidado de uma pessoa com uma lesão cerebral traumática. Muitas vezes, na sala de emergência, quando chega uma vítima de trauma e quando percebemos às vezes que tem perda de massa cefálica, e além da lesão do couro cabeludo, uma lesão craniana, uma lesão cerebral, às vezes a gente já acredita que essa pessoa não vai sobreviver, ou se sobreviver, às vezes fica com sequelas, né, irreversíveis. E hoje o que eu quero trazer para vocês aqui, que cada ação ela vai ter como consequência uma evolução positiva. A gente pode sim, enquanto enfermeiros, melhorar a qualidade da assistência, melhorar o pós-operatório e fazer diferença na vida de alguém. Então, né, eu quero aqui agradecer a todos os presentes, agradecer meus colegas, enfermeiros, professores que estão participando também, e agradecer os alunos da Cruzeiro, e tem alunos de outras universidades que estão aqui para que a gente possa trazer uma discussão. Eu vou apresentar rapidamente os dados da Adriana, os dados coletados, tá bom? Que ela me mandou da evolução dela, do próprio atendimento, né, no hospital das clínicas, e depois a Adriana vai conversar, né, com vocês, contando o lado dela, tá bom? Porque quando lemos um prontuário, estamos lendo o nosso olhar como profissional. Mas o objetivo hoje aqui é trazer o lado do paciente, né? Como é que ele se vê dentro de uma cena, tudo que gira em torno dele, de medos, medo de morrer, tudo que ele acompanha dentro do tratamento. Então, nosso objetivo é exatamente esse, que a gente ouça, né, o outro lado, que a gente ouça realmente aquele que nós estamos cuidando. A Adriana, na época, em 2015, ela era policial militar, ela estava indo para uma ocorrência, e no dia 26 de agosto, ela foi vítima de um ferimento por arma de fogo, tá bom? Durante o seu serviço. Ela estava indo, né, na viatura, ela estava dirigindo junto com outro colega, apoiar uma outra ocorrência e se deparou com bandidos e foi alvejada. Quando ela chegou até o pronto-socorro, a sala de trauma do Hospital das Clínicas, então ela foi trazida, assim que ela foi alvejada, ela vai contar a história para vocês, assim que ela foi alvejada, os próprios colegas de trabalho, eles socorreram ela quando eles viram a gravidade do quadro. Então, quando ela chega até o pronto-socorro do Hospital das Clínicas, ela foi admitida no intervalo assim, de 15 minutos entre o acidente, né, entre o trauma intencional, que foi o ferimento por arma de fogo, até a chegada do HC foram 15 minutos. Então, ela foi levada pelos próprios colegas de trabalho e os médicos não tinham Glasgow, né, da cena, ou seja, eles não sabiam a evolução dela desde a cena até a chegada à sala de trauma. Quando ela chega lá na sala de trauma, né, no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, o Glasgow dela estava 13, né? E ela estava mobilizando mais o lado esquerdo do corpo. Ela foi imediatamente entubada, porque ela chegou agitada, mesmo com Glasgow de 13. Ela foi, então, né, entubada pela agitação, sedada, e imediatamente ela foi encaminhada então para tomografia de emergência. O laudo da tomografia constou então que ela tinha uma fratura parietal esquerda, com múltiplos fragmentos ósseos, também lobo parietal esquerdo, com presença de pequeno hematoma dentro do parênquima, ou seja, intracerebral. Essa é a imagem da tomografia, tá bom? Então ela tinha, né, a lesão intraparênquima, né? Então, a primeira tomografia sem contraste, mostrando, né, a lesão. Nessa imagem, a gente consegue ver melhor ainda a lesão, né? Onde ela tem aqui também uma fratura de crânio associada.
Ela foi encaminhada imediatamente, né, para o centro cirúrgico, pela equipe de neurocirurgia, e lá foi realizada, então, uma crenotomia para exerese, então, desse hematoma dentro do parênquima, parietal à esquerda, né, da localização da tomografia. Associado a isso, foi feita uma limpeza cirúrgica, né, com a exerese desses vários fragmentos, né, ósseos cominutos, né, tinha uma fratura cominutiva por conta do estilhaço da própria arma de fogo, né, do projétil, e ela fez então uma reconstrução da dura mater e feito também um flap ósseo, né? Flap ósseo é a retirada de um pedaço da calota craniana. Junto com isso, ela fez então uma duroplastia de PET Gaia, né? Pelo ferimento, então suturando a região da dura mater. A cirurgia, ela durou cerca de 2 horas, mas entre, né, a entrada dela no centro cirúrgico, preparo, remoção, né, do cabelo, ela ficou anestesiada, ou seja, ela recebeu uma anestesia geral, ela ficou 9 horas anestesiada. Ela recebeu reposição volêmica, porque ela teve grandes perdas volêmicas por conta do trauma. Então, ela recebeu cerca de 4.500 ml de cristalóide no centro cirúrgico, e mesmo assim ela mantinha uma oligúria, uma diurese de 120 ml. Lá ela entrou com um antibiótico profilático, então com ceftriaxone e clinda, foi passado um catéter venoso central via femoral direita, e ela saiu também já da cirurgia com uma pressão arterial invasiva em membro superior direito, para controle mesmo da pressão arterial média. Ela dá entrada, então, na UTI no mesmo dia, só que o acidente aconteceu de madrugada, ela vai relatar isso para vocês. Então, a chegada dela até o hospital, o centro cirúrgico, ela chega no final do dia, no começo da noite, para fazer o pós-operatório imediato lá na unidade de terapia intensiva. Então, ela foi admitida ainda sob efeito de sedação, mas estava extubada. Tem no prontuário dela, né, uma anotação de Glasgow de 9. Aqui eu coloco uma interrogação para vocês, até porque ela estava sedada, né? Então, se ela está sedada, a gente perde o parâmetro da avaliação da escala de coma de Glasgow, né? Por isso da interrogação. As pupilas estavam isocóricas, elas estavam fotorreagentes e estavam mióticas. Aparentemente, ela tinha uma paresia, então, e uma hemiplegia à direita. Lembrando, então, que a lesão foi do lado esquerdo do cérebro. Na avaliação cardiovascular, né, ela tinha bulhas normofonéticas, sem sopro, sem uso de nenhuma droga vasoativa. O importante dessa avaliação secundária, mesmo, né, depois de uma cirurgia grande, como ela fez uma neurocirurgia, é importante a equipe da UTI fazer o exame físico minucioso, porque durante o relato ela vai trazer para vocês, ela estava, né, dirigindo, ela foi alvejada, ela perdeu o controle, ela bateu com o carro num muro de contenção, então poderia ter gerado outros traumas, como torácico, abdominal. Né? Então, descartaram inicialmente no pronto atendimento, lá na sala de trauma, mas os médicos, né, seguem a avaliação. Ela estava fazendo uso de droga vasoativa, mantendo uma pressão arterial estável de 117 por 78, uma boa frequência cardíaca, né, de 72, boa perfusão periférica. A parte pulmonar, né, a ausculta respiratória, ela estava com os murmúrios vesiculares presentes bilateralmente, sem nenhum ruído adventício, tá bom? Estava com uma saturação de 100%, em ventilação espontânea, né, ela chegou estubada, mantendo, então, um catéter com 1 litro por minuto. Então, a saturação dela estava 100%, ou seja, acima do esperado. Né? Então, provavelmente depois reduziram, né, ou retiraram o catéter de O2. O abdômen plano, indolor, flácido da palpação. Não tinha nenhuma presença de edema ou sinais de trombose venosa profunda em membros inferiores. A conduta da equipe, né, da UTI foi manter a monitorização do nível de consciência. Se fosse necessário a intubação orotraqueal, né, era para mantê-la sedada por 48 horas, principalmente para a gente não ter agitação psicomotora e piorar a pressão intracraniana, né, após uma neurocirurgia. Ela não tinha indicação de intubação, a não ser que ela saturasse ou evoluísse para um quadro de piora, né, do aumento da pressão intracraniana. Eles pediram para manter o nível sérico de sódio no limite superior,
né? Então, nós sabemos que o sódio varia de 135 a 145, manter próximo ao limite superior é manter próximo a 145. A ideia aqui é de manter um sódio intravascular alto para que a gente tenha movimentação da água por osmose e assim diminuir também o edema cerebral. Outra orientação importante é que era para manter, né, a hemoglobina dela acima de 10, principalmente para melhorar o transporte de O2 e manter uma boa saturação do bulbo uma saturação cerebral, né, para manter uma boa perfusão cerebral. Mandaram também, né, solicitaram que fizesse uma hipotermia mais leve, né, redução da temperatura corporal também, que a gente sabe que é para manutenção da integridade cerebral. Ela ia repetir, né, fazer um Doppler, né, em 12 horas, depois da admissão dela na UTI, e os médicos conversaram com os familiares dela eram do interior, chegaram em São Paulo, e eles conversaram, né, explicando que o quadro dela ainda era muito precoce, para passar a avaliação ou quais seriam as sequelas, e que qualquer dúvida eles poderiam voltar a perguntar. O primeiro pós-operatório da Adriana na UTI, né, foi com a manutenção do catéter central na via femoral, manteve a pressão arterial invasiva no membro superior direito e manteve a avaliação de débito urinário por uma sonda vesical de Demora, ou catéter, né, vesical de Demora. No sistema nervoso central, pupilas dela continuavam isocóricas e fotorreagentes, o Glasgow se mantinha em 13, porque ela tinha uma afasia de compreensão, né? E ela tinha uma diminuição em toda a movimentação do hemisfério esquerdo. Ela se mantinha sonolenta, mas ela acordava o estímulo verbal. Quando chamava, ela abria os olhos e respondia. Na avaliação cardiovascular, né, ela estava estável hemodinamicamente, uma boa perfusão periférica. Na ausculta respiratória, continuava sem ruídos adventícios, eupneica, né, sem nenhum sinal de complicação respiratória. Lembrando que ela foi entubada, né, e teve um trauma associado, ela se mantinha estável. Abdômen, né, ainda sem nenhuma alteração, e mantinha o jejum, tá bom? E estava sem sonda nasointeral ainda. O débito urinário já tinha melhorado, já estava com 1000 ml, e o balanço hídrico dela fechou em positivo, em mais 115. Ela estava com a função renal dela preservada, uma ureia, né, de 11, uma creatina de 0,5, sódio dela se mantinha sempre perto do limite superior, 140, para a gente reduzir, principalmente, edema cerebral. Não tinha febre, a temperatura máxima que ela tinha feito foi 37,5 durante as últimas 24 horas. Ela repetiu a tomografia foi repetida então no dia 29, manteve ainda, né, um edema em parênquima, mas nenhuma outra conduta foi tomada. Essa tomografia então é do dia 29, aqui se mostra o fragmento do crânio, tá bom? Aqui a lesão, ainda tinha edema, né, então a gente vê uma densidade nesse parênquima, né, então ela não teve nenhuma mudança de conduta médica frente a essa imagem da tomografia. No dia 30/8, ainda estava na UTI, 4 dias após o trauma e 4 dias após, né, ela estava em terceiro pós-operatório. Ela ainda continuava com as pupilas isocóricas, fotorreagentes e nível de consciência preservado, Glasgow 15, né, força preservada do lado esquerdo e mantinha a afasia de compreensão. Tinha uma boa compreensão da fala, então entendia o que todos falavam ao redor dela. Estava melhorando essa, né, negligência que ela tinha do lado direito. A última tomografia de crânio, né, demonstraram para os médicos uma melhora do edema cerebral. Ela estava hemodinamicamente estável, mantendo ainda a noradrenalina, porque ela fez um vasoespasmo. E nesse mesmo dia, ela teve 2 picos, né, febris, fazendo até 38 de temperatura, né, axilar, e por isso, né, eles começaram a investigar se não tinha nenhum sinal de sepse. Mas, apesar dessa febre, ela tinha uma boa perfusão periférica, mantinha uma hemoglobina boa de 9,8, hematócrito de 29, e não tinha sinais, tá bom, de alteração de leucócitos que demonstrassem qualquer infecção. A PCR dela,
né, estava mantendo em 39,4, então elevado, mas ainda por conta do trauma. Ela já começou com a dieta oral nesse mesmo dia, era uma papa espessada para evitar broncoaspiração e já começou sendo acompanhada pela fono, né, principalmente para trabalhar a dieta e a fala. Toda a equipe, né, todo o tratamento da Adriana, né, ele foi voltado para o que a literatura traz. Né? Então, a terapia é dirigida ao controle, né, da perfusão cerebral e principalmente a prevenção de lesões cerebrais secundárias. Então, quando fala do sódio, né, um pouco mais alto para evitar o edema cerebral, ela fazia controle, a monitorização dos sinais vitais e de sinais de piora da pressão intracraniana. Né? Em nenhum momento se manteve hipotensão, porque se diminui a pressão arterial, diminui também a pressão de perfusão cerebral, e isso não poderia acontecer nesse momento, e de olho em qualquer alteração respiratória que ela se manteve estável. Então, ela ficou estabilizada da função cardiovascular, fazendo uso de noradrenalina, né, fazendo um acompanhamento da parte respiratória, vendo saturação, para se manter, então, a perfusão cerebral adequada o tempo todo. Né, controles de hemorragia, de piora, né, da lesão cerebral e sempre mantendo, né, os parâmetros dos gases arteriais estáveis, nos valores esperados. Quando olhamos, então, né, durante toda essa fala, né, essa apresentação do caso, é mais ou menos isso que aconteceu com a nossa paciente aqui em discussão. Então, ela dá entrada com uma lesão crânioencefálica grave, um Glasgow de 13, imediatamente, né, pela equipe de atendimento do trauma do HC, ela recebe avaliação de trauma, né, o suporte de vida avançado no trauma, e em paralelo, ela já começa a receber os procedimentos diagnósticos e terapêuticos de emergências que são indicados pelos protocolos de trauma. E aí acontece, né, as intervenções, ou seja, ela é entubada, né, e sedada, provavelmente recebeu uma sedação de uma ação farmacológica mais curta para reduzir a agitação dela e também para diminuir principalmente atividade cerebral, sofrimento cerebral. Começa a reanimação com líquidos, né, porque ela teve uma perda volêmica, a gente sabe que lesões em couro cabeludo sangram muito, e também uma craniotomia, né, uma cirurgia que tem uma perda volêmica importante, e a ventilação, né, então espera-se ter uma frequência respiratória mais elevada para a gente reduzir a pressão de dióxido de carbono, para que a gente leve então uma vasodilatação, melhorando então a pressão de perfusão cerebral. E, lógico, né, oxigenação para manter realmente uma perfusão cerebral adequada. Bom, durante o atendimento, né, e associado já com todos os suportes, né, do trauma, ela vai para a tomografia. Na tomografia já se identifica que é uma lesão cirúrgica e ela vai da sala de tomografia direto para o centro cirúrgico. Do centro cirúrgico, né, permaneceu, né, grande parte no centro cirúrgico, ela vai fazer o pós-operatório, né, na unidade de terapia intensiva, para fazer monitorização de sinais vitais, principalmente da pressão intracraniana, tratar qualquer sinal de hipertensão intracraniana, e aí ela tem alta da UTI e permanece o tratamento, então, no quarto, até ela ter alta definitiva, né, do hospital. Agora, quem vai conversar com vocês é a Adriana, onde ela vai trazer o olhar dela, ou seja, a vivência dela frente a um trauma crânioencefálico tão grave como ela sofreu. Adriana, fica à vontade. Se você quiser ligar o seu microfone. O pessoal está entrando ainda, vamos lá.
Pessoal, se vocês quiserem ir perguntando as coisas, enquanto a Adriana começar a falar, coisas específicas eu posso ir respondendo no chat também, tá? Mas, enfim, vamos esperar lembrar, que aí a gente começa já. Pessoal, a gente não está fazendo pelo Black porque tem pessoas que são convidados externos também, tá bom? Então, nós temos vários convidados externos, tem alunos de outras universidades participando, tem enfermeiros também que não fazem parte da Cruzeiro, por isso que ele está aberto, né? Então, peço para vocês só um pouquinho de compreensão, até porque a gente está usando essa plataforma hoje, então, ele tem um tempo, né, de cerca de 40 minutos. Se precisar, a gente abre novamente, né, mas por isso que não está pelo Black, né, então é uma outra forma da gente trabalhar e conversar e fazer a discussão. Os alunos não conseguiram entrar, pessoal, eu estou aceitando todo mundo que está entrando aqui, tá bom? Então, todo mundo que está pedindo, né, eu estou aceitando. Professora, boa noite. Boa noite, Daniela. Tudo bem? Tudo? A senhora falando, enquanto o pessoal está entrando, posso contar um caso? Pode? Eu vi a policial militar, né? Eu lembrei não sei se a senhora teve conhecimento, ou o pessoal que está também participando, os professores, alunos, de 2 policiais que foram baleados na Paranaguá, próximo à faculdade. Não estou sabendo, Daniela. Já tem um tempinho já. Inclusive, eles foram para a instituição que eu trabalho, num Alípio, e um, Tá? infelizmente, foi a óbito, o outro está em estado vegetativo, inclusive mora aqui perto de casa. E é bem triste a história, né? Ele cursava odonto, tinha terminado, mas continuou no batalhão. Aí, infelizmente, estavam passando à noite em frente à agência do Banco do Brasil, ali na Paranaguá, Tá. e não estavam nem indo para a ocorrência, estava tendo assalto lá, o furto na agência, nem estavam indo para a ocorrência. Infelizmente foram baleadas na cabeça. Aí aconteceu essa história triste aí. É. Daniela, a gente tem um problema grave, né, com os traumatismos, né, as vítimas de trauma, principalmente, né, vítimas de traumas intencionais, né, o que é esse caso. Mas vamos, acho que a Adriana conseguiu entrar, e aí eu vou passar a palavra para ela. Então, a gente vai bater um papo mesmo. Adri, pode ligar seu microfone. E eu queria que você contasse, tá bom? Exatamente o que você lembra, né? Porque a gente está tão acostumado a pegar uma vítima de traumatismo craniano que em seguida, né, Marco, já é entubada, já é sedada, né? E a gente não consegue às vezes ter noção. A gente fica brincando de telefone sem fio, né? Um conta, o outro conta, mas a gente acaba às vezes, né, nem entendendo como foi todo o processo. Então, Adri, você já conseguiu ligar seu microfone? Você consegue conversar com a gente? Acho que ela está com problema com conexão. Ana, Oi, Marco. sabe o que a gente pode fazer caso acabe o tempo desse novo link? De repente abrir no Google Meet, será que lá não fica Boa ideia, bom? Marco. Boa Porque ideia. aí, vamos supor que de repente acabe essa, quando a gente abrir outra, até para não ficar preocupado com o tempo, aí Uhum. abre outra no Google Meets, né? Tá. Se você, Marco, quiser ir abrindo em Ah, paralelo, enquanto a uhum, Adriana fala, aí você passa o endereço aqui para a gente e a gente vai tá, se falando, pode ser? fechou, Então tá ok, bom. combinado. Adriana, estou te vendo aqui, você está ouvindo? Tô sim. Oh, boa noite, Adriana, Boa, bem-vinda. boa Você noite, Ana consegue Paula. ligar sua câmera? Digo sim. Oi, querida, obrigada pela sua presença. Tudo bom? A gente se viu essa semana, né? Nós conversamos
A Adriana se transforma numa amiga querida, né? Ela sabe que ela, né, mora aqui no meu coração. E, Adri, tá bom? Por favor, né? Se você não se importar e quiser compartilhar, na verdade já compartilhou, né? Você me passou os dados. Você pode contar a sua história pra gente? Sim, sim, vai ser um prazer. Então, né, eu vou começar pelo dia, né? O dia, eu entrei na noturna, né? E começou o dia de trabalho, a noite de trabalho, dia 25. E estava um dia tranquilo, normalmente, na Vila Leopoldina é sempre tranquilo. E a gente estava sem ocorrência naquele momento. Eu estava patrulhando na área do CEAGESP. E foi quando irradiou na rede rádio que teria uma ocorrência para o meu antigo parceiro. Aí o meu parceiro atual, Santana, ele falou assim, vamos apoiar os Anjos. E aí eu falei, tudo bem. Eu era motorista naquele dia. Eu estava na Queiroz Filho, perto ali do Parque Vila Lobos. Aí eu peguei a direção a Nações Unidas. E como não era brevidade, a gente ia só apoiar uma ocorrência normal, não precisava a gente ir com muita rapidez, a gente foi tranquilo. E aí cheguei nas Nações Unidas, eu joguei a viatura para o meio da pista e já estava aproximando o CEAGESP. Tinha um carro preto na minha esquerda, à frente, e eu estava percorrendo normalmente. Foi quando eu escutei o primeiro disparo. Só para saber, dá para entender, né? O áudio tá bom. Assim. Então, aí foi quando eu escutei o primeiro disparo. E aí pensei, é tiro, mas continuei ainda normal, caminhando não, dirigindo normal. E foi quando eu escutei o segundo. Quando eu escutei o segundo, o carro preto que estava à esquerda deu ré para fugir, para se abrigar. E eu também, quando eu parei a viatura e eu falei para o meu parceiro, vou dar ré, e já estava dando ré. É muito rápido isso, eu estou contando devagar, mas, na verdade, quando eu parei a viatura, eu pensei, o que eu faço? Porque é de verdade, isso não é simulação, não é treinamento. E eu só pensei em dar ré porque, como eu não estava avistando os caras, né, os indivíduos, e como estava muito escuro ali, então eu não sabia se os caras iam para cima da gente. O instinto foi de dar ré para tentar, para depois a gente fazer o procedimento, que seria o enfrentamento, se fosse necessário, porque até então eu não sabia o calibre do armamento, né, do pessoal. Eu sabia que não era um armamento muito simples pelo barulho. Mas nesse período foi muito rápido. Voltando, então, escutei o primeiro disparo, pensei, é tiro. Teve o segundo, o carro deu uma ré. E eu parei a viatura e dei ré, e os outros tiros a gente começou a ser alvejado. Foram muitos tiros. Até o final, até recente, eu achava que eram 18 tiros, mas eu fui apurar melhor, foram achados 22 cápsulas de fuzil, aparentemente de 5,66, ou isso, se eu não me engano. Foi quando
Quando eu parei a viatura e dei ré, eu mesmo instintivamente abaixei, mesmo eu dirigindo, e foi quando eu senti um impacto na minha cabeça. Mesmo eu abaixada, eu fui atingida próximo até do volante. E foi quando eu senti o impacto, deu um clarão, não ficou tudo escuro, ficou tudo branco. E foi quando eu perdi o controle da viatura, a viatura continuou dando ré, né? O pé pesou, né? E até eu bater no muro do CEAGESP. Nesse momento já estava desacordada, aí foi quando o meu parceiro, o Santana, ele pediu apoio policial baleado. No momento ainda estava desacordada, outras viaturas encostaram, e foi quando eu acordei. Quando eu acordei, eu... Desculpa. Oi, Dri, tranquilo, querida. Tranquilo. Você quer parar um pouco? Não, é só Se você achar que tá muito difícil, a gente para, tá bom? Não, tudo bem. É? Então, foi... Tudo bem. Tá bom? Por favor, se tiver muito difícil de relembrar, a gente para você tomar uma água. Se você não quiser continuar, a gente Não, entende. tudo Fica, bem. por favor, tá bom? Tudo bem. Faz um tempo isso, mas ainda me emociona. Então, aí foi quando eu acordei. Aí tinha bastante viaturas e bastante policiais os meus colegas estavam falando, não vai dar tempo de chamar o SAMU. E eles estavam discutindo como eles iriam me socorrer. E eu escutando aquilo lá, minha cabeça estava encostada na porta e virada para baixo. Então, assim que eu acordei, eu vi o sangue pingando. E aí eu já pensei, foi baleada. Aí eu me ergui e eu percebi que na região assim do peito não estava nada, era da cabeça mesmo. Eu olhei para o meu parceiro na região que é o banco do meu parceiro, ele não estava. Aí eu olhei para fora e vi muitos policiais, muita viatura na porta. Eu olhei uma vez só. Eu não tive coragem de olhar de novo. Tava tava muito feio. Aí os meus colegas decidiram me tirar da viatura para colocar em outra viatura. Eu lembro disso, eles me segurando pelas pernas e pelos braços, né? Eu lembro de ter uma policial feminina falando assim, ela tá acordada. Ela tá acordada. E aí foi quando eles me colocaram numa viatura do batalhão vizinho. Eu não conhecia, eu sabia que eu não conhecia os policiais. Eles me colocaram no banco traseiro. O cabo Robson, do batalhão do 23, ele ficou me segurando atrás, e o soldado Alan, ele estava no volante, e
e tocou para o HC. Eu lembro que eu não conhecia, né? E lembro que também, ficou marcante a voz dele, do Cabo Robson. Fica acordada a todo momento. Lembro que no trajeto eu pensei, sabia que era grave, sinceramente eu sabia que era grave, e eu não, e a sensação é uma sensação de morte, de apagar de novo, e eu não queria apagar, porque para mim era como uma espécie de luta enquanto eu mantivesse acordada. E eu lembro que eu lembro que eu pedi a Deus para eu ficasse um pouco mais, que e que se eu tivesse sorte, eu chegaria no hospital. E eu torci realmente para chegar viva no hospital. No final do trajeto, antes de eles... foram 15 minutos, mais ou menos, do momento que eu tirei, um pouco mais, um pouco menos, que eu tomei o tiro até eu chegar, né, na entrada do HC, na parte de emergência. E foram os minutos mais intermináveis da minha vida. E eu torcia para chegar com vida no hospital. E no final eu não estava conseguindo mais ficar de olhos abertos, porque o cansaço é muito forte e o corpo pede para parar. E eu não queria parar. E aí eu lembro quando eles pararam a viatura, o Cabo Robson, ele assim que ele estava entrando, ele falou: para a viatura, né, para poder me tirar. Eu acho que pelo fato de eu já não estava mais mexendo, porque antes eu tentei afrouxar a minha roupa, porque eu estava com um moletom por baixo, além do fardamento, e a jaqueta, né, da PM, né, a japona. E eu não estou vendo mais. Adri, nós estamos te vendo, fica tranquilo. Tá Tá bom, bom? então. Estamos aqui. Então, é que sumiu tudo. Então, aí quando ele pediu para parar, ele falou: me ajuda aqui para me tirar. A agitação das pessoas fizeram eu não despertar, porque eu já estava acordada, estava consciente de tudo. Aí eles me colocaram na maca e eles me levaram para a emergência. Assim que eu cheguei, eles rasgaram, né? Tem um procedimento de rasgar roupa. Para mim foi um alívio, apesar do frio que estava naquele dia. Eu estava sufocada. Eu não, tanto que eu tentei afrouxar na viatura e não sei se porque o Cabo Robson, não sei se ele ficou com medo que eu mexesse no ferimento, ele segurou minha mão. Mas para mim foi muito ruim, porque eu precisava afrouxar. Eu lembro de eles tirarem a minha bota, eu lembro que eu falava algumas coisas sem nexo, que eu não conseguia. Eu queria falar o que tinha acontecido, eu tomei tiro, embora todo mundo já sabia, mas eu queria falar e eu não conseguia falar. Eu só falava eu tô, e ficava assim.
Aí foi um rapaz e uma moça começaram a falar que eu estava muito agitada, que seria necessário ser sedada, né? Aí foi quando eu apaguei, eles colocaram, né? E eu apaguei. Aí eu acordei depois da cirurgia. Depois da cirurgia, eu acordei, por incrível que pareça, bem contente, porque eu achei que eu não ia sobreviver. E já consciente, eu estava bem consciente, apesar de confusa. A primeira coisa que eu olhei foi meus pais. Eu lembro que minha mãe se emocionou ao me ver. Eu tentei falar, não consegui. E aí eu balbuciei algumas coisas, aí ela falou assim, eu sei. E aí eu apaguei de novo. Isso foi no primeiro dia, de 26 mesmo. Nos outros dias que se passaram na UTI, acho que foi dia 27 ou 28, que eu consegui ficar mais tempo acordada, eu não conseguia falar, mas meus pais, né, no caso, quando eles iam me visitar, eles perguntavam se eu tinha dor, eu balançava a cabeça que sim. Como eu não conseguia falar, eu tocava com a minha mão esquerda no braço direito, que eu não estava mexendo. E balançar a cabeça, eu não estava mexendo. Eu não tinha visão periférica, eu tinha perdido. E aí eu recuperei ela no período da UTI. Eu fiquei 7 dias na UTI. Os médicos falaram que no mínimo eu ficaria 15 dias. Eu saí em 7. E a minha visão periférica voltou normalmente. A fala demorou quase 4 dias, mas eu ainda falava muito mal. Eu não conseguia montar uma frase direito, eram palavras. Lembro da minha confusão mental. Lembro que os médicos ficavam me olhando como se eu não compreendesse tão bem. Por eu estar confusa, e eu percebi isso, né? Mas eu percebia que da minha dificuldade, eu percebi a minha confusão mental, mas eu não conseguia expressar isso, né? Quando eu comecei a falar, a primeira coisa que eu fui falar, foi pro meu comandante, eu falei assim, eu tentei dar ré. Eu falei, eu tentei dar ré. Depois eu não mexia nada do lado direito, nada. A visão não tinha visão periférica, a minha visão estava um pouco embaçada. Eu sentia muitas dores aqui na região daqui do tórax, né, nas costas. E não sei se foi pelo impacto do tiro. E foi quando eu já quase saindo da UTI, enchei meu pé. Que aí eu fiquei bem contente, né? Nesse período eu tive o acompanhamento da fisio e tudo mais, mesmo na UTI, né? Mas era muito cansativo para mim. E aí eu consegui mexer o meu pé e no finalzinho, antes de eu ir para o quarto, eu consegui mexer minha perna. Meu braço, não. Mas eu não sentia. Mexer, mas sem sensibilidade. Eu passei para o quarto, mas eu não andava. Não andava.
quando eu estava no quarto, foi quando eu comecei a, a, a fazer o tratamento de físio e consegui andar, né, com a ajuda da físio e de uma colega policial também. Aí depois, no segundo dia, eu fiz questão de tentar sozinha e consegui sozinho. No segundo dia que eu andei no corredor sozinho. Dá uma fraqueza muito grande, né, nas pernas, você fica muito tempo parada sem movimentar, mas eu não sentia a minha perna, eu andava, mas eu não sentia. Meu braço era como se estivesse morto mesmo. E foi quando eu também estava com acompanhamento da fono, porque eu tive muitas dificuldades para voltar a falar normalmente, ou quase isso. E não sei se vocês estão me ouvindo. Sumiu Sim, tudo Adri. aqui. Sim, claro, estamos ouvindo sim. É que sumiu tudo de novo. Então, aí eu tive acompanhamento da fono. Eu também tive... Eles me deram coisas para eu ler e eu não entendia nada. Me deram um texto simples e eu não entendia nada do que estava escrito ali. Aí foi nesse dia que eu chorei. Eu falei assim, o problema não era eu ter ficado sequelada fisicamente, mas eu não poder... Esse, para mim, era o básico, eu poder ler, eu poder me comunicar bem e tudo. Mas depois, aos pouquinhos, eu fui voltando a ler normalmente. Fiquei com um pouco de dislexia, ela é leve, mas eu percebo, tem coisas que eu vou escrever, eu vou fazer alguma coisa e eu percebo que eu tenho que parar mais, porque tem coisas que eu falo, nossa, tá esquisito isso, tá estranho do jeito que eu coloquei. Mas ela é muito leve, eu ainda consigo. A leitura, peraí. A leitura, ela no começo cansava muito, depois ela ficou normal. Só na leitura em voz alta, que tem dia que eu leio bem, tem dia que eu não leio, não sei por quê. Tem dia que funciona as coisas na minha cabeça, tem dia que não funciona. Eu saí do hospital em menos de quase um mês, mas menos de um mês. Foi muito um progresso muito, assim, até maravilhoso, se a gente puder dizer isso, porque foi muito rápido pela gravidade da sequela. Mas eu saí e não mexia meu braço direito, e eu sou destra. Então eu tive que me adaptar, escrever com a esquerda. Para dirigir é um carro adaptado. Para acelerar, fazer tudo com a esquerda. À direita, com o tempo, eu fiz o Lúcio Montoro no Morumbi, o tratamento, eu fiquei internada um mês e meio. Depois eu fui para o HPM e recentemente eu estava pelo SESI, fazendo meu tratamento. Mas a minha sensibilidade não é total. Eu sinto o meu lado direito, mas ela como se estivesse anestesiada. Principalmente na mão, as extremidades, que são as piores, né? E aí eu perdi a destreza, né, da mão direita. A coordenação também, ela é mais fraca também.
mas eu tô, eu acredito que eu tô muito bem até diante de... E você sabe que eu tinha uma certeza quando eu estava na UTI, que todo mundo não achava... eles falaram para minha mãe que eles não saberiam o que poderia acontecer, né? Porque era muito recente, né? Mas eles falaram que poderia eu não reconhecer, eu poderia estar cega, eu poderia ficar numa cama mesmo, e até a possibilidade de vegetar. Reconheci todo mundo, minha memória ela não foi afetada em nada. Eu lembro de tudo. Lembro de coisas de antes. Minha memória sempre foi boa e continua boa. As dificuldades foi realmente na parte da leitura, da fala, coisas simples até de cálculos. Eu percebi também que eu não estava conseguindo fazer coisas simples e realmente é sempre uma luta. Agora já estou bem melhor, consigo fazer as coisas, mas me adaptando aos poucos e passo despercebida, com um olhar menos atento na rua e tudo, que eu tenho uma sequela. Aparentemente, como se eu não tivesse uma deficiência. A não ser na hora de escrever, né? Que aí não tem como, aí percebe, mas fora isso, eu até lido bem com toda a sequela. E me viro sozinha, consigo fazer tudo sozinha. Bom, Adri, é emocionante te ouvir, né? Apesar de eu já conhecer a sua história, né? A gente ainda se emociona, porque toda vez que a gente conta a nossa história, a gente revive, né? E reviver o trauma, reviver o medo, né? Reviver o pânico dos que estavam à nossa volta, né? É realmente um sofrimento. Por isso que eu já comecei agradecendo mesmo, né, a sua presença. Mas como eu já te falei essa semana, você é uma das pessoas mais resilientes que eu já conheci, né? Porque apesar de você ainda, né, tá vivendo o luto do seu trauma, você viveu outros traumas relacionados à sua família. Então, assim, a sua capacidade de resiliência, a sua capacidade de luta, né, é incrível. Então, você sabe que eu sou a sua fã, né, incondicionalmente. Eu, em nome já de todos os colegas professores e dos alunos de enfermagem, já te agradeço, a gente vai bater um papo, mas agradeço muito, tá bom? Você trazer a sua história, você compartilhar isso, para que todo mundo entenda, né, que às vezes a gente esquece da pessoa que está no leito e que essa pessoa continua ouvindo, né, e que os medos dela têm dor, né, a sua audição estava preservada, você ouvia, não é isso, Adri? Você ouvia as pessoas falando, né? Então, assim, a equipe de enfermagem... E eu gostaria de falar também, quando, para os que vão se formar, quando um paciente falar que está com dor, ele está com dor. Eu lembro de não sei se era auxiliar, uma enfermeira, e eu falei que eu estava com muita dor na cabeça. E só foi uma, mas as outras foram maravilhosas. Mas ela não realmente, ela deu um ar de descrédito, porque eu estava muito bem. Aparentemente estava muito bem, mas eu estava com muita dor, né? Então, e a pessoa realmente ser um pouco mais humana, porque ninguém sabe como é que tá, o que a pessoa está passando. Então, realmente, que as pessoas que buscam essa carreira, que seja tentar ser o mais humano possível.
E é perfeito isso, sabe, Adri? Hoje, na aula, eu comentei sobre isso, sobre a gente trabalhar com a medicação de dor, né? O Marco também fala bastante isso. Acho que a Priscila está aqui ainda, outra colega querida, enfermeira, Cida, que a gente não pode negligenciar, né? Sofrimento é sofrimento, né? Então, assim, a dor, as pessoas, quando elas estão numa UTI, mesmo cuidando de um paciente sedado, pós-trauma, a gente não tem que ter conversa paralela, né? A gente tem que estar dedicado ali, né, ao seu sofrimento, porque isso que você traz é muito forte, né? Você queria estar viva, né? Então, a sua luta pela sobrevivência, né? Todo o medo da sequela, você ouvindo, né, que poderia não enxergar, né, não conseguindo conversar com a sua mãe. Então, o sofrimento, ele é presente no nosso paciente, e a gente, às vezes, negligencia isso, né? Negligencia não olhando, não conversando, mesmo que você esteja de olho fechado, a gente tem que voltar o cuidado para você, né? Então, todo cuidado, qualquer ação que a gente vai fazer no seu corpo, o corpo é seu. Então, Adriana, boa noite, né? Eu sou a Ana Paula, eu estou aqui tocando em você, eu vou te mudar de decúbito, eu vou fazer a medicação, né? E não ô fulana, né? E aí a gente ter conversas paralelas, esquecendo, né, do nosso bem mais precioso da enfermagem, que é o nosso paciente, né? Então, quando eu já tinha te convidado, né, a gente já estava programando de você estar aqui conversando, né, com os futuros enfermeiros já faz um tempo, era para trazer essa sensibilização, né, para que as pessoas entendam a complexidade. Primeiro, né, que os seus próprios colegas, né, quando viram você na cena, pensaram que iam te perder, né? Você, quando olha e se vê, você falou, meu Deus, né? E às vezes, quando você chega até o trauma, a equipe que está lá fala, aí, tiro de fuzil, né? Como assim, né? Já era. Não, não é. Né? Enquanto tiver atividade, enquanto tiver um coração pulsando, tem, né, uma força interna de vida importante. Então, a gente precisa valorizar cada ato, e entender toda a complexidade do sofrimento, né, do trauma que envolve a pessoa que está passando por ele. E hoje, né, eu estou lendo aqui os chats, né, as pessoas te parabenizando e entendendo que vale cada esforço, vale cada cuidado, tá bom? Cada medicação administrada, cada avaliação neurológica, cada mudança de decúbito, cada carinho, né? Vale a pena, porque hoje, né, a Adriana tá aí, linda, cabeluda, né? Porque quando pensa a Adriana... A cicatriz cobre, né, o cabelo. Cobre, né? Cobre a cicatriz. Né? Ela é feia, mas você já viu, né? Mas ela cobre. Mas mora sozinha, então, assim, queria completar para o pessoal. A Adriana mora sozinha, né? Ela divide o apartamento com uma colega de trabalho, mas ela mora sozinha. Ó, há muito tempo a Adriana cozinha, tá bom? A Adriana limpa a casa, a Adriana dirige, né? Então, ela tem uma autonomia importante, realmente, né? O que ela fala da sequela. Existe uma sequela motora, né? Principalmente à direita, mas a capacidade, quando eu falo que ela é resiliente, né? Então, ela escreve com a mão esquerda e com uma letra linda com a mão esquerda, né? É para pouco. Então, ela escreve com a mão esquerda, lembrando, né, que a lesão dela foi do lado esquerdo, ou seja, a parte cognitiva, a parte de memória foi prejudicado, né? Mas uma coisa que a Adriana me falou e lembro que eu não lembrava o nome dos números e é realmente bem complicado. Até para falar que eu estava com dor, se falassem de 0 a 10, já estava super complicado, porque eu não lembrava o nome para poder falar. Eu sabia que a pessoa me dissesse, mas eu não lembrava para poder falar. Isso é muito louco, né? E foi quando eu estava no quarto, foi quando eu lembrei o número de celular e eu pedi para um parceiro meu ligar. Só que eu demorei muito tempo para lembrar o número 4,
Então, mas realmente comprometeu muita coisa, assim. Mas eu acho que, como o médico disse mesmo, é mais obra divina do que da medicina, o próprio médico. É claro que foi o conjunto da obra. Eu fui socorrida rápido. Eu tive um ótimo profissional para fazer a cirurgia. Na maioria de todas as pessoas que cuidaram de mim, eu agradeço muito, porque quase na totalidade se dedicaram, vi o profissionalismo, eu vi o amor ali na profissão, um ou outro que destoava ali. Depois eu tive que enfrentar um pouco a vida, inclusive você lembra, né, que tem gente que da minha profissão e fala assim, não pegou, foi o vácuo. Não pegou. Foi um tiro de raspão, né? Não pegou não, eu fiquei com sequela, e não pegou, né, então as pessoas realmente não têm muito a noção, né, então eu tive que enfrentar muita coisa. Porque assim, pessoas, Mas, olha, elas falavam que a Adriana não tinha sido alvejada, né? Porque tinha sido um tiro de raspão, né? Um tiro de raspão que arrancou metade da calota craniana, um pouco de massa encefálica, né, Adri? que era só o vácuo. Só o vácuo do projeto. Foi exatamente, né? Só Que foi o o vácuo da bala. Então, é o que a Adriana fala. Mas a Adriana hoje, né, ela tem uma evolução que é invejável no sentido de superação. Né? A Adriana essa semana me falou assim, me falavam que eu não ia mais evoluir, que eu não tinha mais para onde melhorar. E todos os dias eu percebo uma melhora, né? Então, pessoal, a Adriana percebe todos os dias uma melhora na parte motora, tá bom? Né? O que ela traz da parte cognitiva, a fala da Adriana hoje, né? A coerência da fala. Lembra? Eu li para vocês aqui o caso dela. Ela fez uma afasia. Mais ou menos, Não, você tem uma coerência na fala, você consegue trazer toda a sua história dentro de uma lógica de raciocínio, tá bom? Então você consegue trazer isso, a sua memória preservada, então memória antiga, memória recente. Eu já me desculpo porque eu ainda ainda não estou muito bem, né? Então, gaguejo muito ainda, eu percebo isso, mas eu acredito que eu vou melhorar. Você fala muito melhor, tá bom? Que muitas pessoas, às vezes, não tem nenhuma sequela, assim, você tem a sua articulação da fala, você não tem dislalia, não tem disartria, tá bom? Você tem uma fala coerente, uma fala que a gente compreende perfeitamente, essa sua melhora diária que você traz, né? Que a cada dia você vai percebendo partes motoras, né? De motricidade. Tudo bem, você dirige um carro que foi montado, mas você dirige, você tem a capacidade da visão periférica, né? Você... ela voltou. Então, ela voltou. Voltou, Então, a Adriana, ela mostra pra gente, dentro de uma evolução, o quanto é importante o cuidado, né? Então, assim, é óbvio que o que ela traz aqui da equipe médica, né? Ela teve excelentes cirurgiões, mas não adianta a gente ter um excelente cirurgião que consegue fazer a remoção dos fragmentos se o pós-cirúrgico, se o cuidado na UTI não for muito bem feito, se a gente não avaliar qualquer sinal de aumento da pressão intracraniana, né, que pode ser simplesmente com uma elevação de decúbito a gente melhorar a pressão intracraniana. Então, assim, o que a Adriana traz, que é essa somatória, né, de cuidado, né? Então, assim, é a fono, é a físio, é a enfermagem, é a equipe médica, clínica, é a equipe de cirurgia. Então, Adriana, você é o exemplo de um sucesso de tratamento pela agressividade que foi o seu trauma, né? Então, a gente olha para você e agradece, né? Agradece por você estar aqui, dando o seu depoimento e nos ajudando a entender, né, a importância do cuidado, né, a importância da identificação, e quanto mais precoce a intervenção, né, melhor o resultado. Né? Agradecer aos seus colegas que tiveram essa
iniciativa de te socorrer tão rapidamente, né? Então, isso é muito legal. Eu estou lendo aqui várias mensagens, a professora Rosiane, né, está aqui agradecendo você, né, a professora Rosiane é nossa coordenadora, e está agradecendo aqui você. Várias pessoas no chat estão te elogiando, tá bom? Pela sua superação, estão te chamando de guerreira. Acho que você vai ser candidata a vereadora, hein, Adri? Depois dessa, a gente pode lançar Já a sua propuseram isso, candidatura. mas eu não aceitei. Então, tem várias pessoas, né? O professor Marco colocando, né, que respeitar mesmo o paciente, né? Audição, a gente é a última coisa que a gente perde da nossa capacidade de audição. Então, trazer a audição, às vezes uma música, né, um conforto. Então, a gente entender o processo, tá bom? Então, tem várias mensagens aqui para você, tá bom? Acreditando, olha lá, superando. Faz quanto tempo do trauma? A Daniela perguntou, 5 anos, tá bom? Foi Vai fazer dia 26 agora, de agosto, 5 anos. 5 anos. E, Adri, conta para eles que você faz aniversário todo dia 26 de agosto. Eu comemoro porque para mim é um renascimento. Eu, apesar de eu me emocionar com o fato, mas para mim é uma superação muito grande. A percepção da vida muda. Você muda, você começa a dar valor para coisas que você antes não dava, porque às vezes a gente na correria e nos objetivos que às vezes não são tão importantes, mas deixa a família um pouco de lado. E realmente tudo mais simples, de você estar bem, o bem-estar, de você ter uma qualidade de vida. Só em busca de muita gente status, só o dinheiro e aquela coisa. E a vida passa muito rápido. E por uma coisinha você pode não estar mais. Então eu comecei a valorizar, não que eu não valorizasse, mas eu comecei a valorizar mais a minha família, o tempo que eu tinha com as pessoas que eu gosto, o tempo que eu posso de criar, de ler um livro que eu gosto. Não faço mais, não escrevo mais minhas poesias, mas eu ainda aprecio muito. Você realmente muda, e essa empatia com o próximo fica mais aflorada, e colocar sempre, se fosse comigo, o que eu gostaria de receber de tratamento, isso em tudo na vida, né? Se a gente sempre colocar no lugar do outro, o mundo não vai ser perfeito, mas pode ter certeza que vai ser melhor se todo mundo fizer o seu papel com dignidade, com caráter. Então, isso ficou muito mais aflorado para mim, né? As outras coisas, elas são bacanas, é interessante, desde um conforto, um carro, alguma coisa, mas isso que não realmente não traz a felicidade. E eu posso falar isso por eu ter quase morrido, e eu vejo que isso passa e não tem muita importância. Então, todo o cuidado que eu recebi, familiar, de amigos, é mais importante do que tudo isso. Então, é necessário o conforto, as coisas, sim, mas a gente tem que valorizar as pessoas que torcem pela gente, que estão com a gente, né? E tentar fazer sempre tudo, tentar, qualquer profissão, tentar sempre dar o melhor. Como eu tentava dar o meu melhor como profissional, não era 100%, mas eu tentava, era o melhor que eu podia na época. E assim que as coisas mudam, quando as pessoas começam
a se colocar no lugar do outro, para poder, se fosse comigo, se fosse com um familiar meu. É perfeito isso, Adri, né? A sensibilização e a empatia pelo outro. Algumas pessoas colocaram aqui, né, perguntando se você ainda está na corporação Polícia Militar, né? Não, a Adriana, ela foi condecorada, Eu né? estou, mas eu aposentei. Ela está aposentada ainda. Eu estou, mas eu aposentei. Infelizmente. Sim. Mas a gente, né, tá conversando, a Adriana vai para outros lados aí em breve, né, Adri? O nosso tempo está acabando, né? Sim, pretendo. Né? Vai sim, a gente já, né? O nosso tempo aqui está acabando. Eu queria abrir. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? Eu estava vendo aqui, tem mais professores que estão com a gente, né? A professora Andréia, acho que está aqui também. Se quiser fazer alguma colocação, será um prazer. Andréia. A Rosiane, não sei se está aqui ainda, se quer fazer alguma colocação. Ou alguém, tá bom? Quer fazer alguma pergunta direto, só para a gente fazer o nosso encerramento, até porque daqui a pouco acaba o tempo, né, aqui da nossa live. Então, eu deixo aberto para quem quiser falar alguma coisa, fazer algum comentário, ou fazer uma pergunta direto para a Adriana. E silêncio mata, né? Sim, né? Então, já aproveitando, eu me desculpo se falei alguma coisa errada, porque às vezes eu penso uma coisa, troco, né? E isso ficou muito, muito na cara depois do tiro. Tem coisas que eu penso uma coisa, falo outra, então tem umas trocas, né? Infelizmente, né? Faz parte da sequela. Não, fica tranquilo. Posso perguntar, então, já que ninguém perguntou? Adriana, você lembra se na situação, né, que você ficou hospitalizada, você lembra se o pessoal tinha preocupação em fazer uma movimentação com o seu corpo, justamente para evitar lesão por pressão ou trombose? Acredito que a própria equipe de fisioterapia também devia fazer exercício para ajudar você a melhorar a motricidade, né? Você lembra dessas coisas? Tinha o pessoal do serviço de nutrição e dietética, eles conversavam com você se você gostava de comer alguma coisa específica, ficou por um tempo sendo alimentado por sonda enteral, parenteral, o que era, assim, esse dia a dia, né, porque também é muito complicado você estar num ambiente desconhecido, com pessoas desconhecidas ali, exposta, né, claro que a situação traz ali uma preocupação, a preocupação é se recuperar, né, mas mesmo assim, a exposição, com pessoas diferentes, ter que se alimentar por sonda, é muito complicado. Acho que é isso que falta, né? A sensibilidade do profissional. E é o que eu até coloquei ali, a audição é o último sentido a se perder. Então, por mais que às vezes você vê um paciente que ele está confuso, ele tenta falar alguma coisa e sai uma outra palavra. Às vezes o paciente balbucia, né? O som ininteligível, a gente não entende, mas ele entende entende a gente, né? Então, assim, acho que é isso que falta, né, nas pessoas, essa sensibilidade de ter cuidado, deixa eu virar paciente para ela não ter uma lesão, deixa eu tentar conversar com ela para ver se ela vai se animando, né, acho que é isso que falta. Então, queria que você falasse dessas experiências e você via essas coisas, o pessoal te movimentando, colocando uma meia elástica para evitar uma trombose. Você lembra dessas coisas, se alguém chegava para você e perguntava se a sonda estava incomodando, essas coisas? Sim. Eu lembro, nessa parte para mudar o corpo, não precisava, porque além da equipe da fisioterapia, vez ou outra, aparecia já na própria UTI.
E por incrível que pareça, no segundo dia eu estava sentada. Eu já conseguia ficar sentada. Então, com relação a me mexer, eu não tinha problema, porque eu conseguia. Só de vez em quando eu acabava deitando em cima do meu braço para não sentir, procurava o braço, essas coisas mais bizarras, mas realmente eu ficava perguntando cadê meu braço e tudo, eu não sentia, e eu não tinha visão periférica, então ficou um pouco complicado. Mas ela recuperou a visão periférica na própria UTI. A única coisa que eu senti falta não tinha. Eu lembro quando meu pai chegou a ficar na UTI, eles era como se fosse um travesseiro, uma espuma, colocaram na cabeça dele. No meu caso, não tinha. Isso me incomodou bastante, né? Eu já ainda sentia muitas dores, isso não teve. Mas assim, pelo menos da UTI foi muito tranquilo, assim, tirando o frio, né? Porque além de ser a UTI já é gelada, era no inverno, era em agosto, e aí eu realmente sofri bastante, né? Com relação à alimentação, minha mãe já tinha avisado que eu não como carne, né? Eu sou vegetariana, então aí não teve problema. Só que assim que eu comecei a falar, eu perguntei se tinha, aí era tudo pastoso. E eu lembro que uma moça, eu tenho até ela no Face, ela, ela falou que era feijão. Eu não lembrava o que era feijão. Tudo que as pessoas falavam, mas tinha coisas que me fugia. Eu sabia que eu estava confusa. Apesar de as pessoas olharem e olhassem com um certo descrédito que eu não estava compreendendo, eu compreendia tão bem, inclusive, que eu estava confusa. Eu sabia da minha confusão mental, né? E isso acho que também o fato de eu ter essa consciência, talvez que eu buscasse a minha, cada vez mais a minha melhora. Eu me esforcei muito no hospital para poder não ficar com muitas sequelas, o que dependia de mim, de me esforçar. E assim eu fiz, né? Ainda continuo. Isso que você teve, Adri, é a afasia, né? A afasia é isso. Às vezes não é nem confusão, né? É uma forma da gente não lembrar mesmo o nome das coisas, né? Então, eu sei o que é feijão, eu sei o gosto do feijão, o sabor do feijão, mas esqueci que ele chama feijão. Esqueci que chama colher, né? Isso é afasia, né? Que você Os números, né? Isso Os mesmo. números. Tem algumas Os perguntas. números até hoje, viu? Né? Os números até hoje. Tem algumas perguntas aqui, né? As pessoas ainda te parabenizando pela superação, tá bom? A Suzilane perguntou assim, Adriana, o que mais te incomodou e o que a equipe de enfermagem poderia ter te ajudado? O que me incomodou bastante quando eu estava no quarto foi os barulhos. Eu tinha muita dor de cabeça. Eu lembro que realmente a parte da UTI, por incrível que pareça, é melhor, porque todo mundo, olha, é meio trágico, mas como todo mundo está morrendo, todo mundo está quietinho. Tá todo mundo quietinho. Então, aí eu tinha paz. Mas quando estava no quarto era muito barulho, era muito problema, inclusive de outros. E não tem a culpa da enfermagem, de outros pacientes, que era tudo problemas neurológicos. E quando eu achava que eu não estava muito bem da cabeça, eu percebi que eu era uma das melhores com a cabeça no lugar. Aí foi um pouco bem complicado. Mas a gente pode rir. Uma outra pessoa que realmente eu achei que
que não tinha... sabe, tem muita gente que vai numa profissão só pelo dinheiro. Eu vou... porque daqui é bacana e tudo. Se você fizer por amor, aí você acaba sendo um bom profissional, vai ter empatia e tudo. E tem uma outra coisa que não era da enfermagem, mas eu lembro de uma médica, se não me engano, ela era residente, e eu achei ela muito fria. O médico, ele não tem que ser frio, ele tem que ser controlado. Ele tem que ter equilíbrio nas emoções dele e não ser frio, né? E em algumas coisas, quando ela estava tirando o ponto de uma paciente que estava ao lado, e a outra estava chorando porque ela estava com medo, e ela fez pouco caso do medo, achando que ela era muito medrosa. E eu fiquei bem irritada com isso. E aí ela falou assim: você tá com medo também? Eu falei assim: olha, eu tomei um tiro de fuzil. Entendeu? Daí eu tava com tanta raiva que eu nem senti tirar. Né? Eu achei desnecessário a pessoa estar fragilizada. Um momento de fragilidade, a pessoa ser até meio cruel. Sim. Vai fazer qualquer profissão, faça com coração ali. Mas pode ter paciente bem complicado, tudo, eu sei, mas o que você não pode achar que ali são máquinas que não sentem, né? Então, e nessas algumas coisas, mas no geral, eu não tenho o que reclamar. Assim, na maioria das pessoas, eu fui muito bem tratada, tanto da enfermagem, os auxiliares, os médicos, mesmo quando eles não acreditavam que eu não tivesse compreendendo muito bem, mas me trataram muito bem, né? Um ou outro que deu uma destoada e eu espero que, enquanto eles estão continuando trabalhando, que eles mudem essa percepção, porque eles não gostariam que fizesse isso com o familiar dele, ou com ele, quando ele se estivesse lá. A gente nunca sabe o dia seguinte. Eu estava muito bem. Eu fui trabalhar, estava ótimo. E depois, foi um dia tão tranquilo, o dia que eu tomei o tiro foi um dos dias mais tranquilos que eu trabalhei. Então, e por um momento você pode não estar tão bem. Então, a gente sempre se colocar no lugar do outro, para não, né? Isso serve para tudo, né? Todas as profissões, ou na rua, em tudo, na sociedade, a gente procurar sempre se colocar no lugar do outro. Perfeito, Dri. Perfeita a sua colocação. Acho que respondeu, né, o questionamento da Adriana, da Suzilane. A Daniele perguntou. Não sei se eu... Oi, Dri. Oi, você estava falando? Não, é que cortou. Agora estou escutando. Então, tá bom. A Daniele perguntou como é que funciona a sua recuperação, né? Já que você teve um pouco de perda de massa encefálica. Então, Daniele, é uma leve sequela motora, como você viu, às vezes um pouco da fala, mas de resto a Adriana vem se recuperando todos os dias. A Ingrid, né? Eles usaram, essa pergunta é bem legal, né? Eles usavam alternativas de comunicação para tentar te entender quando estava na UTI, né? E principalmente com a afasia. Eles me deram... Eu lembro que eles perguntaram o meu nome, e eu não conseguia falar. Aí eles falaram: você sabe quem você é? Você sabe o que aconteceu? Eu balançava a cabeça. Aí eles pediram meu nome, eles me deram um papel e um lápis, mas eu não, na época ainda não conseguia escrever com a esquerda. Então aí eu não consegui, e também não por isso mesmo, não pelo fato de eu não conseguir escrever com a esquerda. Eu não lembrava como se escrevia.
Eu não lembrava como, até para pronunciar um número, uma coisa, eu não sabia nada. Eu entendia quando falava comigo, mas eu não conseguia expor, né? E acho que essa pergunta é bem legal, Adri, porque nós Até temos, hoje tem, às vezes, umas trocas. nós temos na enfermagem alguns cartões que a gente pode fazer. Dor, né? Fome, tá bom? Mudar de lado. Então, a gente pode ter esses cartões, né, com alguns desenhos, já existem alguns. Fizeram isso. Eles Deram? fizeram umas coisas assim. Tá, perfeito. Porque isso ajuda, né? Eles fizeram, tinha. Tinha? Tá. Isso é importante. Tinha. Tá, isso é importante vocês, alunos, entenderem que a gente tem outras formas de comunicação, né? Então, ela tinha o diagnóstico de comunicação verbal prejudicada, que ela fazia, e aí tem outras formas da gente se comunicar, que pode ajudar você, né? Com os cartões, os desenhos. Às vezes, você não consegue, mas você vai mostrando as palavras, tá bom? Então, é importante vocês, alunos, entenderem que, tá bom? Isso é importante na comunicação. Alguém foi perguntando aqui quanto tempo você ficou, menos de 30 dias, né? Entre internação, né? Cirurgia e enfermaria, não foi isso, Adri? Sim, eu fiquei do dia 26 ao dia 18. Tá, Do dia 26 ao dia 18. 18 de setembro, tá bom. Menos de um mês. Menos de um mês. Menos de um mês. Menos de 20 dias, quase. Perguntaram se você ainda faz uso de alguma medicação e se você ainda tem dor de cabeça, né? Se tem algum sinal de dor de cabeça. Você quer falar? Não uso, faço uso de nenhum medicamento, só cheguei a tomar alguns anticonvulsionantes, porque depois que eu tomei o tiro, eu tive muitos estresses, e foi quando eu comecei a ter umas pequenas convulsões. Não eram fortes, mas me atrapalhava algumas tonturas. Mas hoje eu não faço nenhum uso de nenhum medicamento. Me fizeram muito mal, eu fiquei um pouco inchada, eu lembro disso. Tinha muitas sequelas, né, assim, da medicação, assim, não sequelas, a palavra seria... Efeito colateral, Adri? Isso, efeito é a palavra correta. E aí os efeitos colaterais, então, estava me atrapalhando muito. E depois eu parei de tomar, não tenho mais convulsões, não tenho mais tonturas, dor de cabeça eu ainda tenho de vez em quando, se tiver um tempo chuvoso, tudo, e aí eu tenho enxaquecas, na verdade, né? Não são dores de cabeça simples, eles duram alguns dias. Tomo medicamento, ele alivia, mas não passa por completo. Mas é até bem pouco, assim, né? Diante de eu não precisar de tomar remédio, não, eu tenho uma vida praticamente normal. Outra pergunta, Adri, se você faz acompanhamento com algum profissional, né? Então, você faz ainda acompanhamento com psicólogo, não é isso? Eu parei devido à pandemia, mas na verdade eu tinha iniciado, depois parei, que eu fiz vários. Eu iniciei no Lúcio Montoro internada, 1 mês e meio. Depois eu fiquei quase 1 ano no HPM. Eu decidi parar tudo, né? Eu fazia físio, fazia fono, eu fazia o hidro, passava com a psicóloga. Fazia acupuntura e floral? Também, claro. E isso me ajudou muito. Eu sentia dor na parte que eu não sinto muito bem, né? Lembra disso? Assim, a Adriana é minha paciente de acupuntura e floral, então toda vez que eu agulhava Então, ela, a parte que ela não tinha sensibilidade, ela sentia dor, né? Então, para acupuntura isso era muito legal, porque era sinal de circulação energética, né? E ela falava, dói, dói.
Né? Lembra disso? Então, aí depois eu parei por tudo, porque foi num período que meu pai ficou internado, depois ele veio a falecer, e aí eu parei meu tratamento, acabou atrapalhando um pouco, porque parei meu tratamento porque emocionalmente eu não estava bem. E depois, quando eu tentei voltar, no ano seguinte, meu irmão morreu de acidente de trabalho numa fábrica. E aí eu parei meu tratamento de novo. Porque 2015 eu tomei o tiro, 2016 meu pai faleceu, 11 meses do meu pai para o meu irmão, aí meu irmão faleceu. E depois disso teve umas outras coisas assim de menor porte, de problema, né? Inclusive tive que me mudar, tive que muita coisa devido a algumas pessoas que tinham envolvimento com, no meu caso, na minha reabilitação. Se eu não tivesse passado por tudo isso, eu acho que eu estaria quase 100%, né? Todo mundo fala, não tem como. E o normal seria uns 2 anos e meio, a 3 anos, e depois dar uma estagnada. Depois disso, vai fazer quase 5 anos, em junho, julho, eu testei, sabe, aqueles desodorantes para testar a minha mão, aqueles que aperta, assim, não é o aerosol, o normal, para poder testar. E eu consegui fazer com a direita. E eu não fazia. E isso quase 5 anos. Então, eu estou contrariando tudo que diziam que há uma estagnação ali do, do, do quadro. Eu ainda tenho ganho, ainda. Ele é mais sutil, mas ainda tenho ganho. Diário, né, Adri? Adri, tem uma outra pergunta aqui que eu achei bem interessante, que é da Ingrid, né? Ela falou assim, no seu caso, que você não conseguia expor, né, o que você pensava, nem o que via, se desenhar, ou se dessem para você uma escala de dor com imagens de face, tá bom? Então, assim, são várias faces que demonstram expressão facial, né, que representa a dor. Você conseguiria diferenciar, né, expor o seu sentimento por meio dessa escala? Sim, tanto que eu lembro das pessoas que se emocionaram, se controlaram para quando me visitavam, para não estar mal, né, diante de mim. Eu lembro, eu recebi muita visita, na verdade, até um pouco mais do que além da conta ali do normal que a pessoa pode receber, né? Porque houve uma, uma repercussão muito grande por parte da mídia e acabou. Eu lembro quando eu estava no quarto, eu estava realmente bem cansada. Tinha dias que eu tinha muita febre e eu queria só, às vezes, só a visita dos meus pais, da minha família. E eu estava bem cansada e o excesso também estava sendo um pouco prejudicial, né? Mas na maioria das coisas eu vejo como coisas boas, porque gente de todas as crenças torcendo por mim, gente que nem me conhecia. E eu achei muito bacana isso, né? E essa energia é uma energia positiva. E me ajudou. Eu lembro quando eu estava na UTI, eu não posso falar que isso daí não é uma esperança, mas eu tinha, porque esperança você, eu lembro que eu tinha certeza que eu não iria ficar daquele jeito, que eu não mexia nada. E eu sabia, e não era uma esperança, uma coisa que eu coloquei na cabeça.
era uma certeza que eu não tenho como te explicar, que eu não iria ficar isso, como se uma pessoa de fora falasse, você não vai ficar assim. E realmente eu não fiquei. Por isso que eu me esforcei muito, né, para não ficar numa cadeira de rodas, para eu poder andar normalmente. E essa certeza aí. Eu acho que eu já contei isso para você, que dessa certeza não tem como explicar. Não é a minha, não é uma coisa assim que eu coloquei na cabeça, eu não vou ficar assim, porque eu não quero. Não, não é isso. Era uma certeza mesmo que eu não ia ficar. E não fiquei. Interessante você trazer isso, Adri, porque as pessoas podem confundir isso como negação, né? Da pessoa negar a condição dela, né? E você não estava negando, né? Então são coisas diferentes. Não estou negando que eu tenho uma sequela. Isso era a sua resiliência. Então é importante, é legal a sua fala para os enfermeiros entenderem, né? E se surgir alguma dúvida, mas você está negando, Adriana, a sua condição de sequela? Você ia falar, não estou negando, eu sei que eu levei um tiro, eu sei que agora estou temporariamente, mas eu acredito. Então, a gente está falando de fé, de acreditar, de resiliência, né? São capacidades de resiliência, para a gente não confundir, a gente não construir diagnósticos de enfermagem errado e fazer intervenções erradas, né? Às vezes, a gente não consegue entender aquilo que você está expressando, e porque às vezes não é você que não está conseguindo falar, sou eu que não estou conseguindo entender, né? Então a gente precisa ter essa consciência. Então é bem legal você falar isso para os nossos alunos, né, os nossos colegas entenderem que a gente precisa mesmo validar a informação. Quando eu ouço um paciente falando, será que ela está negando, né? Será que ela está nesse movimento de negar? Eu preciso perguntar, eu preciso validar com você se é isso mesmo. E você com certeza falaria para mim, não, eu não estou negando a minha condição, né? Eu tenho uma fé. Então, a gente trabalharia com outro diagnóstico, que é de resiliência, né? Então, isso é muito legal você trazer. Tem várias... Deixa eu Pode falar. contar com 2 meses, eu estava correndo no Luci Montoro. O meu processo de evolução foi muito bom. E eu não sentia muito bem a minha perna, meu pé até hoje não é muito bom, né? Mas é como se tivesse, às vezes, quando eu tô com a minha mão, fosse eu tivesse de luva. Ele é meio anestesiado mesmo. Mas eu conseguia correr, o processo foi muito bom. Com relação a isso que você falou de muita gente achar que seria uma negação, eu vi isso por parte de alguns psicólogos, mas não é questão de negação. Até quando eles perguntavam, o meu objetivo é chegar próximo ao 100%. E se eu estou melhor, eu posso melhorar cada vez mais, chegar próximo ali. Mas muita gente falou assim, não, mas o importante é que você fique bem, o importante é que você consiga ter qualidade de vida. Sim, tudo bem, qualidade de vida, tudo isso, mas eu tenho o foco de tentar melhorar ao máximo. Se eu conseguir, ótimo, né? Não que eu vou me frustrar se eu não conseguir, eu em nenhum momento coloquei isso como uma coisa que eu tenho que alcançar, se não for assim, eu não quero, em nenhum momento. Mas eu vi isso por parte de psicólogos também, como se eu não estava lidando bem com a situação. E, na verdade, eu acho que eu lidei até muito bem. Eu não, como você disse, eu não estou negando, eu sei da sequela, mas eu estou afirmando com provas que eu estou melhorando a cada dia. Não é uma invenção minha. Eu estou percebendo e estou vendo que tem melhora, coisas que eu não fazia, hoje faço. Então, não é só uma ideia. Posso falar? É legal, Adriana, isso que você está falando, porque assim, apesar de, às vezes, alguns profissionais não acreditarem na melhora, né, e às vezes
enxergar como se o paciente estivesse negando, como a professora Ana Paula falou, né? Mas a gente sabe também que o neurônio, apesar dele não se regenerar como outras células, os que ainda ficaram preservados, eles têm capacidade de aprender a função que foi perdida, né? Então, eu acredito que você vai melhorar, sim, a cada dia, né? Faz parte, assim, que é um processo um pouco mais prolongado, né? Mas, assim, eu fico muito emocionado com a sua história, né? Eu trabalhei como enfermeiro durante muitos anos, né? E assim, os meus plantões em UTI, eu dificilmente eu via uma melhora como essa que você teve. Quando você falou que depois começou a correr, as aulas que a gente dá para os alunos, que a gente fala das sequelas que o paciente tem, quando você fala isso, você, assim, foi, assim, uma paciente que, com certeza, foi abençoada ali na hora, né, porque é difícil você ver um traumatismo de crânio como o que você sofreu, e o paciente ter essa recuperação rápida, né? Então, eu estava falando de meia elástica, de virar o decúbito, e você falou que já sentou, e assim, é muito doido isso, e assim, o mais legal de tudo é que nós, como profissionais, a gente muitas vezes entra com um problema na nossa vida, né? Ou eu entro no hospital com um problema, e quando a gente vê histórias como a sua, né? A gente fala, caramba, eu não tenho problema, na verdade, né? Porque eu tenho saúde, eu estou vendo pessoas com situações piores que a minha, então, você, como profissional, você acaba crescendo como pessoa, onde você passa a agradecer mais, né, a sua vida, passa a se importar menos com coisas que você ficava dando tanta importância. Então, eu vejo você falando, eu falo, caramba, como a gente tem limitação, que às vezes eu via algum paciente na UTI, eu falava assim, nossa, esse tá bem, amanhã ele vai ter alta. E o paciente morria. Eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Aí, às vezes, a gente viu um paciente mal, você fala, nossa, eu acho que esse não consegue passar esse plantão. No dia seguinte, ele abriu o olho. Aí passava mais um pouquinho, ela assim, o paciente estava sentado. Para você ver como a gente não tem controle nenhum sobre a vida, né? Às vezes a gente olha uma pessoa e fala, ah, tá bem, mas para você ver como as coisas, às vezes, elas tomam rumos e humanamente a gente não, né? Então, por isso que eu acho que o seu caso foi, assim, um milagre mesmo. Eu acho que você tem mesmo que comemorar essa data. A gente fica A feliz de próxima. ouvir essa história, né? Porque no hospital tem muita coisa ruim, a gente lida muito com a dor e o sofrimento humano, mas tem também muita coisa boa, que é ver essa sua melhora. Eu como profissional, assim, eu ficava contente, né? Acho que é por isso que a gente estuda tanto, a gente se dedica, porque a gente queria ver o paciente sorrir, queria ver o paciente melhorando, então isso trazia também para mim uma sensação muito boa. Marco, a gente fica, né, emocionado mesmo quando a gente, né, vivencia isso, por ser enfermeiros e por vivenciar, né, como cuidador de tantas histórias, né, e às vezes histórias que não tiveram tanto sucesso. E eu estava lendo aqui, né, várias colocações, né, as pessoas chamando de guerreira, mas é aquilo que eu falei, é verdade, né? Assim, a Adriana, ela tem uma resiliência e a fala dela, né? Quando a gente ouve a fala da Adriana contando desde quando ela ouviu o primeiro tiro, que ela já teve esse movimento, né, de preservação da vida dela, que é engatar ré, sair da situação, de não querer dormir, de falar que vai ficar acordada, isso já é o impulso da vida, né? Isso é o impulso de viver. Então, o tempo todo ela traz, né, essa resiliência muito forte. Então, a gente realmente se emociona
e fica feliz, né? Então, muitos escrevendo milagre, a gente acredita em tudo isso. Mas acho que o mais importante que eu acho que nesse nosso encontro hoje é que vocês entendam, pessoal, que vale cada cuidado, vale cada atenção, né? Então, é uma live que a gente está fazendo aqui, né, preferencialmente para estudantes de enfermagem, enfermeiros, para a gente entender, né, o quanto a gente precisa olhar para quem a gente está cuidando, né? É o que a Adri trouxe aqui, o que o Marco fala e que muitos escreveram. Quando você estiver dando banho no paciente, esteja para ele. Não é para falar da novela, nem do seu marido, nem do seu filho, né? Não é para ter, é dele, né? É o corpo dele que você está limpando, que você está cuidando, evitando formação de lesões. Dirija-se a ele, fale com ele, né? Então eu tenho certeza que a Adriana teria a memória dela auditiva, ouvindo a voz de alguém falando: oi, Adriana, eu estou aqui do seu lado, né? Olha, a sua pressão tá boa, você não tá com febre. Então, assim, palavras simples dos sinais vitais deixariam ela com uma tranquilidade. Poxa vida, então eu tô bem, né? Opa, meu coração tá bom. Ui, não tô com febre, não tô com infecção, né? Olha, minha saturação, não sei que é saturação, mas tá falando que é bom, né? Mas a gente tá dando uma devolutiva, tá bom? Adriana, esse barulho que você tá ouvindo aí, esse som, fica tranquila, é que soltou aqui, viu, seu conector? Porque às vezes a pessoa tá lá ouvindo o monitor cardíaco, e fala, pronto, né? Agora foi, né? Então, parece coisas bobas, mas nada é bobo. Quando a gente está cuidando de alguém e a gente tem a certeza que a audição está ali e que ela está ouvindo a nossa voz, que ela está ouvindo o nosso cuidado e que ela percebe que a gente está ali para ela. A gente vai trabalhar e a gente está ali para ele, né? Para o nosso paciente, a gente está ali para a Adriana. Então, a gente tem que estar disponível para a Adriana, né? Disponível para o outro paciente que está do lado. Então, isso faz uma maior diferença, tá bom? Dentro do nosso cuidado, né? Então, é o que a Adriana trouxe o tempo todo. A fala da médica, que foi extremamente inadequada. Você tá com medo de tirar o ponto? Né? E a resposta dela foi perfeita. Amiga, levei um tiro de fuzil. O que é essa lâmina de bisturi aí perto de mim? Né? Não é nada, frente a tudo que eu já passei. Então, a gente, né, até acaba transformando algumas situações que são trágicas em humor, né? Quando ela fala que ela estava feliz na UTI, que estava todo mundo ruim, ninguém falava, estava entubado, né? Então só tinham os aparelhos lá. Estava na paz. Mas às vezes a gente esquece do silêncio. Aquele símbolo da enfermagem, do silêncio, ele tem uma finalidade, que é para a gente diminuir o som, para que a gente gere conforto. A gente não tem o diagnóstico de conforto alterado? E quantas vezes a gente não propicia o conforto, né, para o nosso paciente, porque a gente resolve conversar no corredor às 2 da manhã, contando da novela, não é? O que acontece às vezes, né, na enfermaria. Ou falar, e realmente... Você ouviu isso? E realmente o silêncio é muito bom principalmente para pacientes que teve um problema neurológico, porque é estranho, mas eu sentia, quando o barulho está muito alto, eu sentia dor. Até quando eu cheguei a sair, o vento que batia quando eu estava no carro, e o vento batia a janela aberta e o vento batia na minha cabeça, eu sentia dor. Então, é muito estranho, mas eu estava muito sensível. Todo o barulho muito alto, às vezes eu acordava no meio da madrugada porque alguém ia receber um medicamento, só que elas entravam, algumas, né, entravam fazendo muito barulho. Então, para uma pessoa com um problema neurológico, pelo menos pelo que eu percebi comigo e com outras pessoas, o barulho incomoda muito, né? Até hoje eu não coloco as coisas muito alto, me incomoda se eu for ao cinema um pouco, o barulho. Então, o silêncio
principalmente para quem tem algum problema na cabeça, é melhor. Acho que a gente já pode, né, encerrando. Adri, tem vários comentários aqui te parabenizando, tá bom? E acho que foi bem legal, né, Marco? Acho que foi bem produtivo. Acho que a sua contribuição foi ímpar, né? Até a sua emoção de relembrar tudo isso não é fácil. Por outro lado, a gente sabe que na saúde mental, quando a gente fala, é uma forma também de tratamento, né? Quando a gente consegue elaborar o nosso sofrimento. Então, eu estou extremamente grata, tá bom? Pela sua participação, pela sua disponibilidade de ter cedido a sua história, né? Você cedeu a sua história para que nós aprendêssemos mais, tá bom? Com a vida, com a superação, com o cuidado, né? Por mais que, né, Marco, a gente dá aula teórica e traz exemplos, mas a sua contribuição, né, ela é ímpar, né? Então, eu já tinha pedido para a Adriana para gravar essa nossa live, né? Ela está sendo gravada e novamente aqui em público eu peço autorização para poder divulgar para outros alunos, se você permitir, Adriana, para que a gente divulgue mesmo, né, essa sua história e o quanto a gente pode colaborar com o cuidado, tá bom? E pode falar. Eu quero agradecer. O convite, a sua ajuda desde o começo que eu recebi, o apoio. Então, realmente, para mim, é uma honra poder contribuir, que os que vão se formar, ele tenha mais consciência, né, do papel deles, né. E também me desculpar se pelo excesso, às vezes, de emoção ou pelo alguns erros ao falar ou em algumas trocas, eu realmente ainda cometo isso. Então, me desculpar a todos já. Primeiro, não tem que se desculpar. A gente não se desculpa pelas emoções, tá bom? E como a Adriana faz aniversário dia 26 novamente, né? Dia 11 de março e dia 26 de agosto. Dia 26 dia de comemoração. E aí eu convido a todos vocês que quiserem abrir o microfone para a gente cantar um parabéns para Adriana. Parabéns pela vida, tá bom? Então, quem quiser abrir o microfone, a gente vai aqui cantar um parabéns, tá bom? Lindo para ela. Vamos lá? Parabéns para você, muitos anos de vida. Juntou, mulher, gente. Como é que é? É pique! É hora! Adriana! Parabéns, querida! Muitos anos de vida. Parabéns! Obrigada, do fundo do coração. Obrigada. Linda! Muitos anos de vida, tá bom? E estamos juntos, ok? Muito obrigada pela sua participação. Quero agradecer a participação de todos que estão aqui até agora com a gente. Já são 9h17 e foi um sucesso, um prazer enorme. Marco, obrigada, tá bom? Por vocês que estão aí. Eu que agradeço. Querida, obrigada. Todos vocês, tá bom? Muito obrigada. E, Adri, um ótimo final de semana, querida. Beijo no seu coração. Pessoal. Tchau, Adriana. Prazer, viu? Prazer te conhecer. Faz assim, Adri, faz assim, ó, que é coração coreano. O dedinho junto. Parabéns, Adriana. Oi, coronel, tudo bom? Parabéns, estava assistindo você. Obrigada, viu? Gente,
Beijo. Beijo a todos. Beijo, pessoal. Obrigado, viu, Ana? Valeu mesmo. Um abraço, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.